casa, trabalho, faculdade, agenda social, tantas coisas que a gente tem que dar conta. Nossa, é uma infinidade de tarefas, são tantas prioridades que a gente não sabe nem por onde começar. E que chega no final da semana, no final do dia, a gente está exausto, exausto fisicamente, exausto mentalmente, porque a gente quis e a gente tenta abraçar tudo, fazer tudo que está em nossas mãos, a gente quer contribuir com tudo ao máximo. Mas será que esse querer abraçar tudo é realmente necessário? Será que isso é benéfico para nós? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a falsa sensação de produtividade. Achar que abraçar tudo, que está fazendo muitas tarefas e que está com um dia assim, acordando cedo e dormir muito tarde, não dormindo direito. Nossa, eu estou numa fase de vida em que eu estou muito ativa, eu estou fazendo muita coisa. Nossa, achar que é bonito, digamos assim, estar o tempo todo cansado. Digo assim, bonito, né? Porque tem pessoas que vêm trazendo o tempo todo, estou fazendo muita coisa, faço isso, faço aquilo e tal. E acha belo, né? Falar que tá sem tempo para nada. Será que isso é importante? Será que isso é vital? Será que isso é saudável para as nossas vidas? Quando a gente tenta abraçar tudo, a gente tenta querer fazer tudo, a gente acaba deixando aquilo que é importante, deixando aquilo que é essencial passar despercebido. Por isso que hoje eu quero conversar com vocês sobre a gente aprender a separar aquilo que é importante daquilo que é trivial. Porque se você for parar para observar o seu dia, tem muitas coisas no nosso dia a dia que podem ser deixadas para trás. Tem muita coisa, muitas tarefas pequenas, muitos detalhes que a gente não precisa dar tanta importância e a gente acaba dando no nosso dia, e essas pequenas tarefas vão nos tirando do real propósito, daquilo que realmente importa, nos impede de fazer aquilo que vai contribuir para a nossa meta, para aquilo que é objetivo nosso. Então hoje eu te convido a pegar uma folha de papel mesmo e anotar tudo aquilo que você tem feito no seu dia a dia, sabe? Tudo aquilo que você tem feito no trabalho, na sua casa, até as mínimas coisas, como por exemplo, às vezes um telefonema, um banho, tudo. Anote tudo no papel, tudo aquilo que você tem feito e também tudo aquilo que você tem aceitado a fazer, porque por vezes no nosso dia a dia a gente encontra com pessoas ou recebe um telefonema, enfim. E essas pessoas pedem coisas para a gente também, e a gente ali por carinho, né, por querer contribuir de alguma forma, ajudar de alguma forma, a gente para tudo que a gente está fazendo e a gente se dedica a cuidar, a ajudar aquela pessoa do outro lado. Só que a gente acaba esquecendo que tem algo muito mais importante do que ajudar aquela pessoa naquele momento. Vou dar um exemplo para vocês aqui com relação à família. Acontece que às vezes uma outra pessoa, uma amiga, te pede uma ajuda e você começa a ajudar aquela pessoa o tempo todo, ou até mesmo fazer uma atividade que vai estar contribuindo com outros, né? E você acha que por estar ajudando o próximo, você está sendo produtiva, você está cuidando do outro, né? E você acaba não tomando conta da sua casa, sabe? Não tomando conta dos seus. E isso é muito ruim, porque acaba que você vai deixando de lado aquilo que importa ali dentro do seu lar, o aconchego, dar mais uma atenção para um filho, para o esposo, para uma mãe, sabe? Para alguém que realmente importa ali dentro. Não que o outro não importa, ele de fato se importa, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que às vezes a gente começa a abraçar muita coisa, muitas tarefas, e a gente acaba saindo do nosso real propósito. Como, por exemplo, também, às vezes a gente quer fazer um curso e a gente se vê pensando tão empolgado. Vamos dar um exemplo melhor. Às vezes você está numa fase de vida em que não está com nada de novo e de repente aquele entusiasmo começa a voltar, aquela vontade de viver, de fazer coisas novas começa a surgir, você está com tanta empolgação que você começa a fazer, agora eu vou fazer um curso disso, outro curso disso, você começa a abraçar muitas coisas. E quando você não foca em uma coisa, acaba que as duas coisas que você está fazendo, você não consegue se entregar,
sabe? Não consegue fazer aquilo por inteiro. E aí você não consegue chegar a, entre aspas, né, a perfeição, a dedicação total naquele projeto, naquele curso que você está fazendo. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, a gente precisa ser intencional. A gente precisa ver se aquilo que nós estamos fazendo vai contribuir para o nosso real propósito, vai contribuir para a meta, para aquilo e para onde nós queremos chegar. Quando eu digo que a gente faz muitas tarefas triviais, às vezes parece difícil, né, da gente identificar, poxa vida, o que que eu estou fazendo no meu dia a dia que está me impedindo de chegar na minha meta durante o dia ali, né? Às vezes você pensa assim, eu tenho o hábito de anotar, né, o que eu preciso fazer das refeições durante a semana, então eu monto meu cardápio, eu também tenho aqui anotado quais as tarefas domésticas que eu tenho que fazer na minha casa e para as outras atividades também, eu tenho isso muito escrito aqui, detalhado, então eu sei que algumas coisas que se eu tomar como responsabilidade, vai afetar nessas outras tarefas. Então eu sempre busco com clareza ali identificar o que vai me atrapalhar. Eu costumo dizer sempre a questão da ligação, de receber uma ligação mesmo, que às vezes a gente recebe uma ligação e fica tempo ali conversando e você acaba não conseguindo fazer as demais atividades suas. Às vezes você trabalha por conta própria, você que responde às suas clientes, a sua agenda ali, você que monta a sua agenda. Um conselho que eu te dou, ao invés de você tentar toda hora pegar o WhatsApp e responder as mensagens aquele tempo todo, cria um sistema. Só, peraí, eu vou responder um período na parte da manhã e um período na parte da tarde. Cria um sistema para que você não precise o tempo todo ficar pegando a sua agenda, pegar o celular, tá mandando orçamento para cliente, sabe? Crie um sistema que vai ser bom para você e que vai ser bom para o seu cliente. Até mesmo quando a gente está o tempo todo disponível para o outro, é como se a gente perdesse o nosso valor, né? Entre aspas, né? Mas assim, a gente precisa impor limites, estabelecer regras. Então, quando a gente está ali com uma agenda mais escassa, digamos assim, né? A gente também está mostrando o nosso valor, que a gente faz outras coisas que importam também. Então, por isso que é importante você determinar regras para o seu dia, para tudo aquilo que você vai fazer. Nós precisamos eliminar tudo aquilo que nos tira do foco, tudo aquilo que não é essencial, sabe? Tudo aquilo que não faz parte da nossa estratégia intencional. Então a gente precisa avaliar o tempo todo se aquilo que eu estou fazendo está contribuindo ou não, porque senão a gente acaba dizendo sim para tudo e para todos, para agradar pessoas, para cumprir a agenda de outras pessoas, e a gente acaba não cumprindo a nossa agenda, o que nos leva a ter uma exaustão mental e uma exaustão física, porque a gente está o tempo todo querendo abraçar tudo e todos, sabe? Então a gente não pode ficar o tempo todo fazendo concessões, não pode ficar o tempo todo querendo abraçar tudo, querendo dar conta de tudo. Se possível for, delegue tarefas, delegue atividades que outras pessoas possam fazer. Às vezes a gente é muito mesquinho, né? A gente coloca preço no serviço do outro e fala assim: "Ah, eu não vou pagar por isso porque eu acho muito caro". Aí você esquece que se você contratar um prestador de serviço para fazer determinada atividade, você vai estar lucrando muito mais, porque você vai ter descanso mental, você vai estar sendo mais produtiva, porque às vezes você, ao invés de você pegar e fazer aquela tarefa, você vai conseguir executar a sua com mais leveza, com mais tranquilidade. Então a gente precisa também aprender a delegar tarefas e não abraçar tudo, né? Querer dar conta de tudo. Eu tenho até um exemplo aqui, quando eu disse aí para vocês, né? Quando a gente tenta abraçar duas coisas ao mesmo tempo, fazer tudo aquilo com muita excelência, a gente acaba não conseguindo fazer com excelência aquilo que a gente tanto queria fazer. Sempre vai ficar uma coisa a desejar, né? Ou as duas coisas. Eu tenho um exemplo aqui, simples, mas que você pode carregar para outras áreas. Nós tínhamos um aniversário para ir, eu mesmo esposo, isso tem muito tempo. Na verdade, nós tínhamos 2 aniversários para ir. E daqui até um aniversário a gente gastaria mais ou menos 1 hora para chegar, e o outro aniversário a gente teria que voltar para nossa casa e da nossa casa gastar mais uns 30, 40 minutos para ir. Pensem só na logística. Só que os 2 aniversários eram de pessoas muito queridas, eram de pessoas assim que pra gente naquela época era difícil dizer não, porque era muito importante estar naqueles aniversários. E eram aniversários com horário próximos, né? Um era mais no final do dia e o outro no início da noite. Pensem só que loucura. A gente saiu daqui de casa, foi para um aniversário, ficou lá pouquíssimo tempo, afinal de contas, né? O tempo de deslocamento era muito grande. A gente voltou,
foi pro outro aniversário, a gente ainda ficou perdido. E assim, a lição que a gente trouxe, né, para isso, né, é que não adianta a gente querer, né, ir em 2 eventos ao mesmo tempo, porque a gente precisa agradar, porque a gente fez um compromisso com a pessoa. O que que aconteceu? A gente não conseguiu estar por inteiro, nem em um aniversário e nem no outro. A gente só assim marcou presença e a gente ficou o quê? Muito cansado, muito exausto, porque foi um trajeto longo, cansativo e assim, de fato não valeu a pena, sabe? Então tem muita coisa que a gente fala sim o tempo todo. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que o vídeo chama Aprenda a Dizer Não. Eu te aconselho a assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui passando no card para vocês assistirem depois desse vídeo. Que é muito importante a gente aprender a dizer não, sabe? E dizer não, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai desagradar o outro. Tem até uma frase que diz: se você não fizer sua agenda, você vira a agenda do outro. É basicamente isso, né? Então a gente precisa se organizar para a gente não ficar o tempo todo fazendo concessões para outras pessoas, dizendo sim o tempo todo, o que vai nos levar o tempo todo a ficar cansado, porque tá querendo dar conta de tudo. Então, a minha dica para vocês, né? Delegue tarefas, faça menos coisas, pare de tentar abraçar tudo, sabe? Pare de achar bonito. Nossa, eu fiz um monte de coisa. Gente, o descanso, descansa, sabe? Não se cobre por descansar. Descansar é precioso, descansar é preciso. Descansar, descansar a mente, descansar o corpo, sabe? Então é preciso você tirar um tempo, às vezes, para assistir um filme que você gostaria muito de assistir. Às vezes você precisa tirar um tempo para leitura, você precisa tirar tempo para dormir. Gente, dormir é muito importante. Dormir aguça a nossa criatividade, dormir descansa, lava a alma, dormir libera tantas coisas boas no nosso corpo. Então é importante você gerir o seu tempo, organizar o seu tempo, eliminar aquilo que não importa, sabe? Eu tenho certeza que tem coisas no seu dia a dia aí que você precisa abrir mão, sabe? Às vezes precisa de você sentar, anotar, fazer um mapeamento do seu dia a dia, ver aonde você está errando, ver aonde você está trazendo sobrecarga, ver o que você está ficando estressada, sabe? Aqui em casa, por exemplo, quando eu vejo que meu filho está demandando muito, que ele tá mamãe, 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 minha cabeça fica, ai, minha cabeça parece que vai explodir, que ele fica o tempo todo mamãe, mamãe. Gente, eu paro exatamente tudo. Se vai ficar bagunçado, vai, se não vai, não vai. Eu paro exatamente tudo. E vou pra pracinha, sento com ele, vou ler um livro, enfim, vou fazer qualquer outra coisa, porque eu sei que se eu ficar tentando disputar com ele ali, tentar fazer uma coisa e tentar fazer e dar atenção para ele, eu não vou conseguir, sabe? E isso vai me trazer mais cansaço ainda no final do dia. Então, eu crio estratégias, eu sou intencional no meu dia a dia para que eu consiga que ele flua o dia a dia, para que eu fique mais tranquila. Uma outra regra que eu coloquei aqui em casa, e isso se aplica à minha rotina, né? Porque eu fico em casa, eu consigo que meu filho durma às 7 horas da noite. Então, o sono dele, para mim, para minha família, que é inegociável, sabe? A rotina de sono dele, a rotina dele, para mim, é negociável. Então, é importante que ele durma cedo para que eu também durma. Então, a partir do momento que ele dorme, eu estou proibida de fazer qualquer coisa aqui em casa, sabe? O máximo que eu faço é deixar a cozinha limpa para o outro dia. Eu não gosto de deixar a cozinha bagunçada, porque senão no outro dia vira uma bagunça só. Então, eu tento, depois das 7 horas da noite, 7h30 da noite, não fazer mais nada. Tem coisa para fazer? Tem um monte de coisa. Serviço de casa nunca acaba, tem muitas tarefas. Então, para mim, eu percebi hoje que eu dormindo mais cedo, então eu durmo cedo, é possível aqui dentro da minha rotina eu dormir mais cedo, então eu durmo mais cedo para que eu acorde mais cedo. E aí, acordando mais cedo, eu consigo fazer coisas que me geram bem-estar, que me trazem equilíbrio mental, que me trazem saúde emocional, que é o meu momento de oração, o meu momento de estudo, sabe? Na parte da manhã, antes do meu filho acordar, para que as outras coisas fluem. Então, eu disse não para um monte de coisa, eu digo não para um monte de tarefa de casa. Aqui em casa, a minha família é prioridade. Então, para eu cuidar da minha família, eu preciso cuidar de mim. Então, eu sou prioridade. Então, eu eliminei as
prioridades no plural. Gente, nem tudo é prioridade. Tem muita coisa que a gente denomina como prioridade e não é prioridade. Tem muita coisa. Observe só no seu dia a dia. Será que precisa você se sobrecarregar? Nossa, eu preciso dar conta de passar essa roupa todinha hoje. Será que precisa mesmo você dar conta de passar ela toda hoje? Será que não é melhor você agora sentar num sofá, respirar fundo, sabe? Tomar um copinho de café, tomar um suco, fazer algo por você, sabe? Pare tudo no meio do dia, pare tudo, coma algo que você acha gostoso, sabe? Às vezes você come um chocolate com calma, às vezes você pega um suco e fala, eu tô fazendo esse suco por mim, desacelera, sabe? Desacelera, priorize o descanso, sabe? O descanso lava a alma, é importante, sabe? É importante a gente descansar, que a gente vai carregando pesos desnecessários, sabe? E aprenda a gerenciar a sua rotina, a gerenciar as suas emoções. E claro, gente, para gerenciar as emoções, para nos guiar, sabe? Esteja conectado com o Criador, esteja conectado com Deus, porque Ele nos deu ferramentas maravilhosas para que a gente consiga, sabe, andar no nosso dia a dia, para que a gente consiga fluir no dia a dia. Ele nos deu o domínio próprio, ele nos deu paciência, então ele nos deu muitas coisas boas. Exerça aquilo que o próprio Deus já te deu, sabe? O que o próprio Deus já nos deu. E não se esqueça que o seu propósito é discernir aquilo que é trivial do que é vital. Não se comprometa com nada antes de pensar. Não diga sim para nada antes de pensar e de entender se aquilo que você está aceitando fazer, seja aceitando fazer por si mesma ou aceitando fazer por outros. Não se esqueça de discernir, de entender, opa, peraí, isso aí vai de encontro àquilo que realmente importa, vai de encontro com o meu propósito, com a minha meta do dia. E tem um livro que fez total diferença para minha caminhada, e volta e meia eu pego ele e dou uma lida, que é o livro Essencialismo. Eu vou deixar ele aqui na descrição. Sugiro a leitura dele aqui para vocês, porque é uma leitura enriquecedora e transformadora, que pode te ajudar muito, mudar hábitos e aprender a descansar, aprender a dar valor àquilo que realmente importa. E a descobrir que quando você perceber, temos muito menos coisas importantes para fazer no nosso dia a dia do que a gente acha que tem. Então essas pequenas coisas, quando a gente dá atenção a elas, não se torna um fardo, não se torna um peso, sabe? Fazer aquilo que realmente importa nos traz leveza. Afinal de contas, né, a gente está de encontro com o nosso propósito, com a nossa meta de vida. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Não se esqueça de curtir, comentar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Um grande abraço. Tchau, tchau.